Glória seja dada ao nome do Senhor. Quero que você abra a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 3, e mantenha nessa mesma atmosfera, nessa mesma dimensão de graça, de liberdade no Espírito, para que possamos terminar definitivamente debaixo da glória de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero convidar que você, jovem, mesmo que nós ultrapassemos um pouquinho o horário, você não se movimente durante a ministração da palavra, não saia, permaneça aqui focado, recebendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, eu quero ler com os irmãos, e após a leitura, tecer aqui algumas considerações a respeito desse momento na minha vida e no meu ministério. 1 Samuel, capítulo 3, nos diz a palavra: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naqueles dias que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei tu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se foi, levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, porque Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que se te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Amém? Podeis assentar com o coração aberto para a palavra do Senhor. E eu quero nesse momento, de maneira introdutória, dizer que diante desse desafio esta noite, de vos pregar a palavra do Senhor, especialmente nesta quarta noite do 57º Congresso da UMADS, o meu coração vem à memória exatamente 18 anos atrás. Eu tenho hoje 36 anos, e há 18 anos atrás, nós fomos impactados pela primeira vez participando aqui do Congresso da UMADS. Na sequência, logo me casei, e estamos servindo ao Senhor aqui nesta igreja, sendo maravilhosamente abençoado pela UMADS. Então aceitei esse desafio hoje, diante das adequações que nós precisamos fazer na programação em razão da ausência justificada do pastor André Bueno, de São Paulo. Fizemos essa alteração, nós iríamos ministrar no primeiro período do domingo, mas diante da reprogramação, nós aceitamos o desafio, junto com a diretoria da UMADS, com a bênção do nosso pastor-presidente, pastor Wagner Gabi, por algumas razões. A primeira delas é que quando foi indicado, quando nós tivemos essa reunião à noite, alguém levantou exatamente aquilo que era a ideia principal dessa gestão ao longo desses 4 anos, que nós defendemos e incentivamos os nossos líderes a falar ao coração dos jovens. E esta noite é uma noite muito propícia para que também exercitássemos aquilo que nós ensinamos ao longo desses 4 anos. E é por essa razão que nós aceitamos esse desafio. Mas existe uma segunda razão pela qual, pastor Carlos Eduardo, nós aceitamos esse desafio. Foi exatamente porque esse momento também seria um momento propício para agradecer ao Senhor, através desse momento,
aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, através de muitas pessoas que nós amamos. Especialmente a minha esposa, a irmã Adriana, especialmente meu filho Mateus, que está aqui, especialmente a minha família, os pastores, meus pais, ministerialmente falando, meu pastor, presidente, meu pastor Wagner, também toda a diretoria da igreja, pastor Márcio, amigos, líderes que têm abençoado as nossas vidas. Vejo aqui o pastor Rubens Ferreira e a sua esposa irmã Selma, vejo aqui o pastor Edilson e a irmã Vera, que foram aqueles que me introduziram na UMADS há esses tantos anos atrás. Eu quero glorificar a Deus e por essa razão nós aceitamos esse desafio tão extraordinário, o desafio de trazer a palavra do Senhor nessa noite. Mas especialmente também, essa oportunidade, ela é um legado para a minha família, um legado especialmente para o meu filho Mateus. Que a minha dedicação ao reino de Deus, especialmente ao longo desses anos da UMADS, seja uma inspiração e um legado espiritual para o meu filho. Também, diante desse desafio, não tinha como não aceitarmos, em razão de esta escola, a ministerial, ser a escola da UMADS. A UMADS, verdadeiramente, ela tem marcado a história da minha vida e do meu ministério. Eu comecei na UMADS, estamos trabalhando na UMADS, e a partir da UMADS, nós tivemos experiências ministeriais que hoje nos fazem chegar até aqui, com a grande bênção do Senhor, que a UMADS, ela tem sido ao longo da minha história. Quando eu falo da UMADS, eu falo de uma paixão que nos consome. E quando eu vejo o nosso pastor falar dos tempos em que ele também foi o coordenador da UMADS de maneira tão especial e tão animada, eu verdadeiramente, pastor Elton Alves, nós entendemos esta dinâmica espiritual que é a UMADS. A UMADS é verdadeiramente uma bênção na vida de todos aqueles que se dedicaram ao longo dos anos, especialmente a juventude aqui presente. E é por essa razão que nós aceitamos esse desafio. Nós estivemos agora há pouco com o pastor Gilmar Santos, e eu disse a ele que quando nós tínhamos 15 anos, lá em Paranaguá, nós tivemos a primeira oportunidade de ouvi-lo pregar. E hoje aqui se constitui verdadeiramente uma grande bênção e um sonho daquela época de adolescente, que liderávamos também os jovens adolescentes na congregação, e hoje estar aqui com o pastor é muita felicidade no meu coração, promessas de Deus sendo cumpridas nas nossas vidas. E amanhã o pastor Gilmar Santos estará ministrando lá no centro de eventos, e nós teremos verdadeiramente também uma porção da palavra de Deus. Mas essa noite, Deus colocou no nosso coração esta palavra, e eu quero trazer com muita consciência profética daquilo que é a palavra do Senhor para a sua vida. Você que é jovem desta geração da UMADS, você que está servindo a Deus nesta geração da UMADS, são 57 anos de uma história de dedicação ao reino de Deus. Já passou por aqui jovens que, através daquilo que Deus levantou na sua história na UMADS, incendiou nações, verdadeiramente abençoou multidões através do seu ministério. E eu tenho certeza que esta palavra, ela será de maneira muito especial, um alimento para a sua alma, para que você também seja levantado pelo Senhor nesta geração, neste tempo, porque verdadeiramente, diante de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo neste tempo, é o tempo em que o Senhor escolheu para te levantar, é o tempo que Deus te escolheu para te trazer verdadeiramente ao propósito, e é exatamente dentro dessa perspectiva que eu quero declarar sobre a sua vida palavras do Senhor, em nome do Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, o texto de 1 Samuel, capítulo 3, nós estamos diante de um contexto histórico, um contexto em que há muitas semelhanças verdadeiramente com os nossos dias. Os dias de Samuel eram dias marcados por intempéries espirituais, eram dias que os fatores não eram favoráveis, não eram dias verdadeiramente
fáceis, eram dias difíceis. Quando nós olhamos para o contexto do capítulo 3, nós identificamos que verdadeiramente Samuel estava vivendo exatamente uma realidade muito semelhante aos nossos dias. Dias de uma decadência espiritual, dias de esfriamento na fé, dias verdadeiramente em que havia, de alguma maneira, uma banalização com o sagrado, uma corrupção moral e espiritual, dias em que havia um espírito de conivência, verdadeiramente diante de situações que verdadeiramente contrariavam os princípios da palavra de Deus. E quando nós olhamos para essas circunstâncias que Samuel estava envolvido, nós identificamos realmente que era um tempo de inversão de prioridades, tempos em que havia verdadeiramente uma inversão de valores. O Senhor não estava no primeiro plano, o Senhor não estava evidentemente na primazia. Veja o que o Senhor diz ao sacerdote Eli: honras a teus filhos mais do que a mim. Verdadeiramente haviam dias de inversão de valores, verdadeiramente o cenário espiritual não era dos melhores. O texto diz que a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Isso significava que o Senhor não estava verbalizando a sua palavra, e quando Deus não fala, significa também às vezes que alguma coisa não está no lugar, significa que verdadeiramente, ainda que esse silêncio exista um propósito, este silêncio pode significar que ele não está se agradando. E é exatamente isso que estava acontecendo no cenário de Samuel. Eram dias sombrios, dias escuros. O texto diz que a lâmpada estava para se apagar. Eram dias em que a luz estava se apagando, a lâmpada de Deus estava próximo de se apagar. Não havia manifesta visão, não havia verdadeiramente iluminação. E nós podemos refletir exatamente essa realidade em dias de trevas. Mesmo assim, Deus resolveu derramar outra vez óleo no candelabro. Deus verdadeiramente resolveu reacender o fogo do altar. Em dias de crises como esta de Samuel, Deus resolveu levantar Samuel como um profeta naquela geração. E esta noite, com muita consciência, eu quero declarar para a sua vida que o Senhor escolheu esse tempo. Quem sabe não seja exatamente na realidade de um tempo como esse, em que a crise da pandemia tem afetado a vida espiritual de muita gente, havendo um esfriamento na fé. Deus escolheu este tempo para te levantar para um propósito extraordinário. Samuel é um jovem que me inspira, e no seu perfil biográfico nós entendemos que Samuel, mesmo diante de todas essas intempéries e circunstâncias negativas e desfavoráveis, é alguém que na contramão de toda a condição é levantado por Deus e é protagonista da sua própria história. Samuel é verdadeiramente um jovem que constrói uma história que deixa rastros de dignidade por onde ele passa. Samuel é um jovem que honra o Senhor com a sua história, com o seu comportamento. Samuel é um jovem que escreve uma história deixando um legado extraordinário para a sua geração. Samuel é alguém que é o elemento surpresa de Deus para mudar os contextos de crise em Israel. Verdadeiramente Samuel, ele exerce uma função extraordinariamente maravilhosa. Ele é sacerdote, ele é juiz em Israel e ele também é o primeiro dos profetas. Ele constrói uma história tão extraordinária, pastor Márcio, que verdadeiramente ele tem um papel central na história de Israel. Ele encerra o ciclo do governo teocrático dos juízes, ele inicia o período dos profetas, ele dá posse ao primeiro rei de Israel, e ele também dá posse ao maior rei de Israel, Davi. Ele participa, ele verdadeiramente tem diante de todas as condições a proeminência, ele marca a sua geração. É alguém que constrói uma história verdadeiramente de sucesso. Quando eu olho para a história de Samuel, eu identifico que há uma autoridade no seu legado, exatamente pela testemunha da sua integração social e espiritual. É alguém que tem integridade moral e espiritual para desafiar o seu povo, a quem ele serviu e se dedicou há tantos anos. E por esta razão a história de Samuel está na galeria dos heróis da fé. É um homem que é um grande herói,
É um homem que constrói uma história extraordinariamente poderosa. Alguém que é o exemplo de uma vida que deu certo. É o exemplo de uma vida que verdadeiramente alcançou pleno êxito. Alguém que deixou rastros de dignidade por onde ele passou. Alguém que marcou a sua geração. Alguém que verdadeiramente deixou um legado profético que inspira a Israel. Verdadeiramente alguém que tem uma história brilhante e extraordinária. E dentro desta perspectiva eu começo a entender exatamente, pastor Edilson, que existem razões pelas quais ele foi quem ele foi. Samuel conquistou a história que ele conquistou e deixou o legado que ele deixou. E quando eu identifico exatamente estas realidades da história de Samuel, eu começo a entender que exatamente os mesmos desafios que Samuel enfrentou são os mesmos desafios da minha geração, são os teus desafios, são os nossos desafios. E diante da história extraordinária deste homem que construiu um legado espiritual para gerações e está na galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, verdadeiramente ele tem verdadeiramente lições a nos ensinar, porque ele enfrenta desafios extraordinários. E o primeiro desafio de Samuel é o desafio verdadeiramente de reconhecer a maternidade e a paternidade espiritual na sua mãe. Verdadeiramente Samuel, ele tem a alegria, a bênção, a alegria verdadeiramente de ter uma mãe, de ter uma mãe que acreditava no poder da oração. Ele verdadeiramente tinha uma mãe que acreditava no poder da gratidão. Verdadeiramente Samuel tinha uma mãe que acreditava no poder da consagração e do voto. Samuel só existiu verdadeiramente porque ele tinha uma mãe que acreditava na oração e orou para que ele nascesse. Sabe qual é o desafio da minha geração hoje? Se de um lado o jovem precisa reconhecer a maternidade, a paternidade espiritual da igreja, na sua liderança, nos seus pais, nos seus pastores, ele precisa reconhecer e valorizar exatamente aquilo que é a origem, aquilo que é o seu fundamento, reconhecer verdadeiramente a causa do seu começo, honrar os seus fundamentos. Quando eu falo de o desafio que nós enfrentamos hoje, é o mesmo desafio que Samuel enfrentou, é exatamente essa realidade, o desafio de reconhecer a maternidade, a paternidade espiritual nas autoridades espirituais constituídas por Deus sobre a nossa vida. Eu falo a essa geração de jovens esta noite. É tempo de honrar o seu pai e a sua mãe. É tempo de valorizar quem te ensinou os primeiros passos. E com muita autoridade espiritual eu quero dizer para você: honre os seus líderes, honre o seu pastor. Não esqueça os fundamentos iniciais aprendidos na sua casa. As lições do passado é que garantem um futuro extraordinário. Respeite os seus pastores, honre os seus mentores. Eu só cheguei aqui esta noite por causa dos meus pais. E quando eu falo do meu pai, falo do meu pai, da minha mãe, falo dos pais que o Senhor tem colocado ao longo da trajetória da minha vida. Eu só cheguei aqui porque alguém verdadeiramente iniciou o processo daquilo que era, aquilo que o propósito do Senhor tinha para a realidade da minha história. E verdadeiramente você só vai chegar ao lugar que Deus quer que você chegue, verdadeiramente se você honrar verdadeiramente os princípios e os valores que foram colocados diante da sua história. De outro lado, quando eu falo da igreja, eu falo também à liderança, eu falo também aos pastores, aos pais que precisam exercitar esta maternidade, essa paternidade espiritual. Porque quanta gente boa se perdeu porque não tinha um pai e uma mãe. A orfandade lhe deixou vulnerável, fez que ele trilhasse caminhos tortuosos, sem proteção. Foi alvo e sem instrução e proteção de um pai e de uma mãe espiritual, entrou por caminhos difíceis. Quanta gente boa
teve ao longo da sua trajetória pais omissos em suas responsabilidades, pais ausentes nas suas atribuições paternas, porque verdadeiramente existe pai que não é pai, existe mãe que não é mãe, pai que não conversa, pai que não abraça, pai que não direciona, pai que não demonstra amor. É por isso que eu entendo quando o próprio Jesus recebe da parte de Deus, do seu pai, a expressão de amor e demonstração de carinho do seu pai, dizendo: eis aqui o meu filho a quem eu comprazo. O problema não é só reconhecer a maternidade e a paternidade. O problema também é a orfandade gerada pelas atitudes de alguns pais. O filho precisa de proteção. E você e eu precisamos, enquanto igreja, enquanto líderes, enquanto pais espirituais, verdadeiramente aprendermos com a geração de Samuel, com a mãe de Samuel, de alguém que verdadeiramente exercitou maternidade e paternidade espiritual sobre Samuel, alguém que verdadeiramente agiu como Ana agiu, a mãe de Samuel. Samuel tinha uma mãe que acreditava no poder da oração. Toda vez que nós oramos, o nosso mundo é abalado. Esse é o princípio basilar da nossa vida cristã e não pode ser negligenciada, a vida de oração. Nós precisamos verdadeiramente voltar a acreditar no poder da oração, a oração que abre os céus, a oração que faz verdadeiramente as estações mudarem, as orações e uma vida de oração que verdadeiramente faz verdadeiramente acontecer o inatingível. Quando nós olhamos para a história de Samuel, nós identificamos que ele é resultado de uma oração de uma mãe, ele é produto da oração, ele é produto do altar de oração. E eu quero recomendar profeticamente para a sua vida: se você quiser atingir verdadeiramente o impossível, você precisa levantar um altar de oração. O altar de oração que gera milagres. E é por isso que ela, de maneira muito especial e convicta, diante daquilo que é a resposta materializada do Senhor para a sua vida, ela diz ao sacerdote: por este menino orava eu, por este menino orava eu. Sabe por quê? Porque quem ora tem testemunho para contar, quem ora vive o inatingível, quem ora verdadeiramente acessa a esfera do sobrenatural, e a porta que está fechada se abre. Eu quero recomendar a você, jovem desta geração da Almades, você precisa voltar para a oração, você precisa voltar a acreditar na oração, você precisa voltar a levantar um altar de oração, porque verdadeiramente o altar de oração vai te levar por lugares extraordinários. Eu sinto Deus aqui nesta palavra. Eu quero dizer para você verdadeiramente que o seu altar de oração vai gerar o inatingível. E o legado geracional da mãe de Samuel, Ana, é tão extraordinário que quando nós identificamos a biografia de Samuel, nós vamos ver que ele também vive uma vida de oração. Todos os momentos extraordinários da sua vida são pautados porque ele ora. Porque quando a mãe ensina, o filho aprende. Quando verdadeiramente a mãe ensina, o filho trilha os caminhos da mãe. Samuel tinha uma mãe que acreditava no poder das lágrimas. Você vai identificar na história de Samuel que por diversas vezes Ana derrama sua alma perante o Senhor, chora abundantemente, porque ela acreditava no poder das lágrimas. E quando não tiver mais o que fazer, você precisa aprender que há um poder nas suas lágrimas. Chore. Quando não tiver o que fazer, verdadeiramente se entregue. Abundantemente derrame a sua alma diante do Senhor, porque quando você chora diante do Senhor, você não está chorando diante dos homens, você está chorando diante de alguém que tem o poder e a autoridade de mudar toda a sua história. Samuel tinha uma mãe que acreditava no poder da consagração e do voto.
Ela votou um voto, ela disse: eu o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ele é fruto da aliança com Deus. Deus não pediu Samuel, Ana o entregou antes mesmo dele nascer, porque a verdadeira mãe e o verdadeiro pai entrega o filho para o Senhor, ainda que ela não tenha nenhum outro filho. Ana me ensina. E Samuel é privilegiado por Deus porque ele tinha essa mãe, uma mãe que acreditava também no poder da gratidão, porque assim que ela recebe Samuel, ela vai para o templo e ela verdadeiramente adora ao Senhor, ela agradece ao Senhor, porque ela verdadeiramente brotava na sua alma gratidão ao Senhor. A gratidão encanta os céus. Deus recompensa a gratidão. Quando eu olho para a vida de Ana, eu identifico que logo que ela agradece, logo que ela manifesta a sua gratidão ao Senhor, o texto bíblico diz que ela teve 3 filhos e 2 filhas. Você quer encantar os céus? Seja grato. Nosso pastor tem nos ensinado que nós precisamos verdadeiramente dar flores em vida. Flores precisam ser dadas em vida. A gratidão precisa ser manifesta hoje. Anne Frank escreveu no seu diário: os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é mais forte do que a gratidão. A ingratidão que revela a falta de caráter, de deslealdade, mas a gratidão que verdadeiramente encanta os céus. Eu quero te convidar aqui esta noite a ser grato pelas pessoas que Deus tem colocado na sua história, pelo que o Deus tem realizado na sua vida. Seja grato pelo que Ele fez por você, seja grato pelas pessoas que Ele colocou na sua vida. Seja grato esta noite, seja grato a quem investiu em você, seja grato a quem abriu portas para você, seja grato às pessoas. Nesta noite eu quero utilizar esse momento para dizer o meu muito obrigado às pessoas que o Senhor verdadeiramente colocou ao meu lado e acreditam em mim. Eu quero dizer muito obrigado por fazer parte da minha vida. Muito obrigado por verdadeiramente você ser bênção na minha casa. Muito obrigado. Esta noite eu quero ser grato ao Senhor e dizer muito obrigado, verdadeiramente muito obrigado por fazer parte da nossa história. Eu sei que o nosso pastor está nos assistindo. Eu quero dizer, pastor Wagner, muito obrigado por acreditar em mim, por investir o peso da sua autoridade ministerial e pastoral ao meu ministério. Muito obrigado aos amigos, muito obrigado à família, muito obrigado à Igreja de Cristo, muito obrigado aos pastores e pais ministeriais que nós temos ao longo da nossa trajetória. Muito obrigado. Eu quero ser grato aqui esta noite ao Senhor e dizer muito obrigado. O Madse, muito obrigado. Você é bênção na minha vida. Eu quero que você diga para alguém ao seu lado, diga muito obrigado por estar aqui esta noite. Você é especial na minha trajetória, você é especial na minha vida. Muito obrigado. O segundo desafio de Samuel é o desafio de fazer da casa do Senhor o seu endereço. É o mesmo desafio dessa geração. O desafio de fazer dessa casa de oração a sua casa, do templo do Senhor o seu endereço, a sua morada, o seu prazer, a sua missão, a sua paixão. Aqui você se sente bem, aqui você verdadeiramente se realiza, aqui é o lugar em que verdadeiramente se vive. Samuel foi colocado no templo, e o templo era a sua casa. Isso me remete à geografia do sagrado. Isso me remete ao exercício do ministério, porque você vai identificar que Samuel está constantemente exercitando o ministério na casa do Senhor. E o amor que nós temos à casa do Senhor revela o nível da nossa espiritualidade, da nossa santidade e da nossa fé. Estar na casa do Senhor acelera o amadurecimento necessário para vivermos o que Deus tem para a nossa vida. Estar aqui na casa do Senhor proporciona um ambiente de oportunidades sobrenaturais. Estar aqui na casa do Senhor verdadeiramente desenvolve o seu potencial e o seu chamado.
Eu costumo dizer que quando você está na casa do Senhor, está na geografia de Deus para a sua vida, nada lhe para, nada verdadeiramente lhe vence. Você é imbatível quando você está no lugar que Deus quer que você esteja, que é a casa do Senhor. A lição do endereço de Samuel me ensina que estar na casa do Senhor é estar no lugar certo, no melhor lugar para alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida. E esse é o nosso desafio, fazer deste lugar, da casa do Senhor, das atividades, das interações da casa do Senhor, o nosso endereço, a nossa paixão, a nossa missão, o nosso lugar, a nossa alegria. Bendito seja o Senhor, porque nós estamos na casa dele esta noite. E o salmista disse: pois um dia em teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é a melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. O terceiro desafio da minha geração é o desafio de desenvolver um currículo que chame a atenção do Senhor, que agrade a atenção de Deus. Você vai identificar que os filhos de Eli estão no mesmo ambiente que Samuel, mas enquanto Samuel desenvolve um currículo que chama a atenção do Senhor, porque ao invés de praticar o que os filhos de Eli praticavam, ele estava servindo, ele estava adorando, ele estava ministrando perante o Senhor, ele estava diante do Senhor servindo o sacerdote Eli, ele estava verdadeiramente trilhando um caminho de santificação. O currículo que verdadeiramente fez a atenção de Deus voltar à atenção de Samuel, verdadeiramente é a sua conduta e o seu comportamento de respeito à palavra do Senhor. O currículo que revela quem você é, o que você faz, a sua escola, que apresenta as suas experiências. E eu acredito nesta geração de jovens, que assim como Samuel, tem como lema da sua vida a santidade ao Senhor, os respeitos aos preceitos da palavra do Senhor, e gritam com a sua alma: santidade ao Senhor. E antes de ser feliz, eu preciso primeiro ser santo antes de ser feliz. Eu acredito nesta geração que verdadeiramente vai continuar acendendo a fogueira com gravetos, levando o bastão dessa bandeira pentecostal da Igreja de Cristo, escrevendo uma história de glória, verdadeiramente uma geração marcada pela santificação, num currículo que respeita a santidade ao Senhor. Eu aprendi com o pastor Rubens: não existe regra mágica na vida cristã. A santificação precede uma história extraordinária de bênçãos e milagres. Se você quiser viver o sucesso de Deus, se você quiser viver as vitórias extraordinárias do Senhor, verdadeiramente priorize a palavra do Senhor na sua história. Se você priorizar a palavra do Senhor, verdadeiramente o Senhor vai te alcançar verdadeiramente com recompensas. Eu acredito nessa geração, a geração de Samuel, que desenvolve um estado de vida de obediência incondicional. Você vai identificar que Samuel vivia a obediência de maneira restrita, intensa, e era alguém que valorizava a obediência acima de todas as coisas. Aprendemos com Jesus, Hebreus capítulo 5, versículo 3. Ele aprendeu a obediência pelo que ele passou. O calvário do seu sucesso é a obediência à palavra do Senhor. Se você quiser viver verdadeiramente o sucesso de Deus da sua trajetória, você precisa caminhar pelo caminho da obediência. A minha geração, a geração de jovens, precisa muitissimamente aprender a obediência, aprender a honra, a autoridade que Deus tem estabelecido, verdadeiramente
se submeter dentro da visão da palavra do Senhor e dos princípios da palavra. Que o espírito de rebeldia, que o espírito de insubmissão, que todo sentimento egoísta de divisão seja varrido desta geração, mas que haja verdadeiramente um espírito de obediência, um espírito verdadeiramente de reverência, de submissão, de entrega, de rendição, de consciência deliberada, que obedecer é melhor do que sacrificar. Ele tinha autoridade moral e espiritual para aconselhar e profetizar ao rei Saul: é melhor obedecer do que sacrificar, porque Samuel tem uma vida de obediência. Veja, ele obedeceu verdadeiramente ao propósito e ao voto feito pela sua mãe, em se submeter e ficar no templo, e verdadeiramente dividir toda a sua vida exatamente no propósito que a sua própria mãe fez. Ele se submeteu em obediência. Ele submeteu em obediência ao seu mentor Eli. Ele submeteu em obediência, verdadeiramente escutando os conselhos do seu instrutor. E o capítulo 3 nos prova isso. Ele observou a instrução do seu sacerdote. O texto que nós lemos diz que ele ouviu a voz e foi ao seu sacerdote, a autoridade que estava constituída sobre ele, e tudo o que ela disse para fazer, ele fez. Se você verdadeiramente quiser viver uma história de sucesso na sua trajetória, aprenda a obedecer, porque quando você obedece, você vive privilégios que só quem obedece vive. E quando eu olho para a história de Samuel, eu identifico que quem obedece não se frustra. Quem obedece não erra o alvo. Quem obedece sempre acerta. Quem obedece não sofre as consequências equivocadas de tomar decisões distantes daquilo que não representa a vontade de Deus. Quem obedece não morre antes do tempo. Quem obedece, meu irmão, minha irmã, prospera na adversidade, no auge da crise. Verdadeiramente quem obedece prospera, porque o Senhor é a causa e a consequência do seu sucesso. Esta noite eu vim aqui dizer para você que é obediente: continue sendo obediente. Continue obedecendo a Deus. Continue obedecendo a sua liderança. Continue obedecendo aos seus pais. Continue obedecendo a palavra, porque quem obedece tem a proteção da promessa de Deus sobre a sua vida. Quando eu olho para a história de Samuel, eu vejo que há privilégios extraordinários na vida de quem obedece. Porque num tempo em que a palavra não era manifesta, em que a visão não era clara, quem obedece começa a viver privilégios e vantagens extraordinárias. E o texto diz que o próprio Deus procurou manter um relacionamento com Samuel, enquanto Deus queria matar os outros filhos do sacerdote. Deus queria estabelecer um relacionamento de intimidade com Samuel. Quem obedece tem o privilégio da intimidade com Deus. Quem obedece vive tempos de raridades de Deus. E eu vim dizer para essa geração da Almadice esta noite: Deus tem um tempo de coisas raras para a tua vida. Eu vim aqui esta noite profetizar de olhos abertos para você que é a geração da obediência, você que verdadeiramente trilha por este caminho. Há raridades de Deus que serão manifestadas somente para a sua vida. Eu vim dizer para você que é um tempo de joias raras de Deus acontecerem na tua trajetória. Eu venho aqui esta noite dizer em alto e bom som que Deus fará coisas raras e preciosas, extraordinárias, relevantes na tua trajetória de vida. Quem
obedece tem a voz. Everton, quem obedece tem a voz. E a voz é tudo que nós precisamos. Ela é autossuficiente. Você não precisa absolutamente de mais nada a não ser a voz de Deus em tua direção e em teu favor. A voz de Deus é tudo que nós precisamos. Significa que Ele está conosco. Significa que nós achamos graça diante dEle. Significa que Ele nos escolheu. Significa verdadeiramente tudo que nós precisamos para viver e ser feliz. Significa que Ele verdadeiramente se agradou de nós. E eu quero dizer para você aqui essa noite, esta geração da Almaty é a geração que tem a voz, é a geração que tem a palavra, é a geração que o Senhor fala. E eu vim dizer para você aqui essa noite, o Senhor está gritando o seu nome. Esta noite o Senhor está bradando o seu nome. É a sua vez, é o seu tempo. Ele procura estabelecer um nível de relacionamento extraordinário, de intimidade com você. Quem obedece tem a certeza de um futuro brilhante, mesmo sem saber. O profeta Samuel é alvo de uma palavra profética, de uma declaração dos céus em seu favor. Um profeta visita o sacerdote Eli e verbaliza o que é a declaração dos céus sobre o seu futuro. E sabe qual é a declaração dos céus sobre o futuro de Samuel? É que ele teria um futuro brilhante e extraordinário. O profeta do Senhor diz para Eli: eu edificarei uma casa firme sobre Samuel, sobre o seu futuro, e ele andará sempre diante do meu ungido. Mesmo sem Samuel saber, porque ele trilhava no caminho da obediência, os céus declararam sobre a sua vida um futuro brilhante e extraordinário. E esta noite eu vim aqui como profeta do Senhor dizer para você que há uma declaração dos céus sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre o teu futuro. Há uma declaração dos céus verdadeiramente que é muito maior do que você, é muito maior do que as circunstâncias negativas que te cercam, é muito maior que a sua história. É uma declaração dos céus sobre o seu futuro. Eu não sei o que disseram sobre você. Eu não sei o que disseram sobre a sua história. Eu não sei o que disseram sobre os planos vindouros da sua vida e sobre o seu futuro. Talvez alguém com palavras de maldição disse que você não ia chegar em lugar nenhum. São palavras que não representam a declaração dos céus sobre a sua vida e sobre o seu futuro. Os céus estão declarando para você que haverá um futuro brilhante e extraordinário. Eu vim aqui esta noite profetizar para você que é um futuro brilhante e extraordinário. Eu tenho amigos aqui que sentaram comigo lá naquela congregação Eltinho de Balneário Ipanema, quando nós vendíamos picolé nas areias da praia. E quando eu disse que ia para Curitiba para fazer uma faculdade de Direito, disse que era um sonho muito alto, que não era para eu fazer aquilo, que senão iria me frustrar. Que não havia condições disso ser uma realidade. Mas havia uma declaração dos céus. Essa noite dizer que há uma declaração dos céus. Levante a sua mão. Eu vim dizer que há uma declaração dos céus.
uma declaração dos céus que contraria todo o diagnóstico dos homens. Há uma declaração dos céus que declara verdadeiramente a tua vitória. Há uma declaração dos céus que muda todo o contexto negativo que te cerca. Há uma declaração dos céus que abre caminho não aonde não existe caminho. Há uma declaração dos céus. Luciano, há uma declaração dos céus. Igreja do Senhor, há uma declaração dos céus. Existe uma declaração profética dos céus a respeito do seu futuro. Eu não sei quais foram as palavras de maldição lançadas por alguém com o coração mau a seu respeito, mas elas não têm eficácia. Eu não sei o que disseram sobre você, mas existe uma declaração, e o que vale é a declaração dos céus. E eu vejo aqui esta noite, de olhos abertos, uma geração de jovens que vai mudar a história da sua família. Eu vejo aqui uma geração de jovens que vai mudar a história da sua igreja. Eu vejo aqui uma declaração dos céus. Labacarabachuri canabahas. Era muito distante para mim. Pastor Márcio, eu escutei Almaty num rádio lá na nossa cidade, lá no litoral. Eu participei aqui quando o senhor era o vice-coordenador. Lembra aquele hino Sonhos de Deus? Eu estava ali naquela porta. Um dia eu me sentei naquele congresso lá na primeira fila, daquele banco, na galeria, o pastor Luiz Antônio estava pregando. Quando nós chegamos aqui na Almaty, alguém disse uma palavra tão negativa. Jefferson Gomes, os kids chegaram, lembra disso? Mas havia uma declaração dos céus. Eu não conhecia muitas pessoas aqui, mas eu vim no ensaio da Almaty e o pastor Edilson, uma manhã de sábado, eu trouxe 28 jovens da congregação de Parolim para participar aqui do congresso da Almaty. O pastor Edilson me abraçou e disse: Deus colocou você no meu coração, fica perto de mim. Lembra disso, pastor Edilson? Numa manhã missionária, ele disse para mim: fica aqui do meu lado. Você que vai dirigir o culto esta manhã, porque daqui a alguns anos você vai ser o coordenador desta juventude. Há uma declaração dos céus. Você pode não ser conhecido, você pode não ter pessoas importantes na sua família, você pode não ter um currículo, você pode não ser alguém, você pode ter circunstâncias negativas que te cercam, mas existe uma declaração dos céus a seu respeito. Eu vim aqui esta noite como prova viva de que quando Deus quer, Ele faz. Quando verdadeiramente, Ele verdadeiramente levanta. Você vai identificar a história de Samuel, que não termina no capítulo 3 com a revelação de Deus e o encontro com o Senhor. 20 anos depois, você vai ver a história de quem é Samuel. E Samuel tem um papel central na história de Israel.
Porque 20 anos depois, ele lidera um dos maiores avivamentos da história de Israel. A arca do Senhor é recuperada. Os territórios são tomados dos filisteus. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Cláudia, está escrito: então Samuel tomou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porque a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel. Houve paz em Israel. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E eu preciso concluir agora. Eu quero que você se levante. Eu não sei quais serão os próximos capítulos da sua história de vida, mas eu tenho certeza que você irá muito longe. Eu tenho certeza que a bênção do Senhor está sobre a sua história. Eu tenho certeza que há a proteção do Senhor sobre os teus caminhos. Eu tenho certeza que um futuro brilhante e extraordinário está sendo declarado sobre a tua história de vida. Eu quero orar por você aqui essa noite. Você, assim como eu, pode estar aí na galeria ou aqui na porta, sem que ninguém saiba o teu nome. Deus escolheu você para te levantar nesta geração e fazer a diferença e um futuro brilhante. Eu quero orar por alguém que é o Samuel de Deus nesta noite. O Senhor está gritando o teu nome agora. Saia de onde você está e venha aqui diante do altar do Senhor. Se lance ao propósito. Diga para Deus: Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor quer para mim. Eu me rendo aos teus planos, eu me rendo aos teus sonhos, eu me rendo à tua vontade. Que a minha vontade não prevaleça, mas a tua vontade prevaleça em mim. Eu quero orar pela geração da morte, a geração de Samuel. Vem em nome de Jesus. Eu quero com muita alegria convidar o pastor Gilmar Santos para fazer essa oração por esses jovens. Alguém pode colocar o microfone na mão do pastor Gilmar? Glória a Deus. Pastor Gilmar, o senhor vai orar por esta geração. O senhor sabe, como disse, isso faz parte de um propósito extraordinário do Senhor. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja palavra ministrada esta noite, Pai.
convence, teu Espírito que intercede, teu Espírito que revela, teu Espírito que fala. Oh, aleluia! Oh, querido Espírito Santo, enxerta agora esta palavra ministrada lá no íntimo, lá no recôndito da alma, lá na divisão de alma e espírito. Toma conta desses jovens agora, 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 agora. Aleluia, aleluia. Faça agora esta oração de entrega. Entregues, rendas, submetas. Aleluia, aleluia. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, todos os jovens que estão aqui à frente sejam cheios do Espírito Santo agora, agora, agora. Olha que lindo, aleluia. Aqui também sejam cheios do Espírito Santo em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Olha que lindo aqui, aleluia, aleluia. Sejam cheios do Espírito Santo em o nome de Jesus. Lá na galeria, recebam, recebam agora o grande revertimento. Glória, continue orando. Aleluia, aleluia. Levanta, Xandarabagandalabagahai. Não pare de orar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ore por esse irmão que está do seu lado. Ore por ele agora. Glória a Deus. Ore por ele agora, em nome de Jesus. Eu quero declarar profeticamente. Você declare para esse irmão ao seu lado: você vai chegar muito além do que você imagina. Você vai chegar muito além do que você sonha. Você vai chegar verdadeiramente nos alvos de Deus. Deus vai te colocar em lugares extraordinários. A bênção do Senhor é que vai abrir caminhos. Você vai chegar lá. Um futuro brilhante e extraordinário está sendo declarado pelos céus. Macalabacachuri calamahas. Uriba calabashuri mahana bacanarabahas. Uramashuri candarabacalabahas. Uramachama ha suricandarabahas.